Vamos fazer a leitura, então, da palavra do Senhor? Eu estou lendo na versão ARA, tá bom, meus irmãos? Vamos ler capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, e aí ele vai fazer uma citação do Salmo 95 que nós lemos, do versículo 7 até o versículo 11 do Salmo 95. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, para que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Versículo 19, que dá título à nossa pregação de hoje, que eu intitulei Incredulidade. O versículo 19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Amém, meus irmãos? Deixem então as suas Bíblias abertas, vamos buscar expor essa passagem. O autor de Hebreus, então, como nós já falamos vez após vez, ele escreve para encorajar aqueles irmãos a perseverarem na fé em Cristo que eles já haviam confessado, mas que, devido a várias tribulações, problemas, perseguições que surgiram, fez com que eles fossem tentados a retornarem à antiga fé, à sua antiga vida e abandonarem a fé em Cristo. O autor, então, ele vai expor de diversas maneiras como Cristo e o Evangelho é superior a tudo que eles conheciam no judaísmo, e à medida que ele vai expondo essas verdades a respeito da superioridade de Cristo e do Evangelho, ele vai também fazendo exortações aos irmãos, para que, mediante aquelas verdades, eles possam, então, tomar certas atitudes. Na Bíblia nós sempre vemos isso. Sempre a Bíblia começa com um indicativo, expondo uma verdade, declarando, anunciando uma realidade espiritual, e em seguida ela passa a dar um imperativo, uma ordem. Diante dessa verdade, então vocês, a Bíblia ordena, tomem essa atitude, façam isso. E nós vemos aqui que após expor várias verdades no capítulo 1, na passagem que eu expus na vez passada, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele dá a primeira exortação. Ele dá os primeiros mandamentos. Olha, diante dessas verdades da superioridade de Cristo sobre os anjos, vocês então têm que fazer isso e isso e isso. No capítulo 2, depois do versículo 4, ele continua fazendo exposições de doutrina, também no começo do capítulo 3, e aqui, a partir do versículo 7 do capítulo 3 que nós lemos, ele começa então a segunda sessão de exortação.
Vejam vocês que eu peguei as duas partes da exortação, hein? Não é que eu quero somente exortar os irmãos, mas é porque a Bíblia nos conduz a isso. E isso é uma bênção da pregação assim expositiva, porque eu não fico escolhendo o que eu devo pregar. Eu prego aquilo que a Bíblia me manda pregar. Então, por esse método de pregação expositiva, eu sou obrigado a dizer não aquilo que eu quero, aquilo que eu mais gosto, mas aquilo que a palavra de Deus me ordena falar. Então, hoje nós vamos falar sobre exortação. A exortação, na verdade, essa segunda sessão de exortação, ela começa aqui em em Hebreus 3:7 e vai até Hebreus 8:13. Mas hoje nós vamos falar apenas do versículo 7 até o versículo 19. Nós vamos dividir então, meus irmãos, essa exortação em duas partes. A primeira parte vai do versículo 7 até o versículo 11, que é onde o autor cita o Salmo 95, e essa sessão vai se chamar Devemos Ouvir a Voz do Espírito Santo. Em seguida, a segunda parte da exortação vai do versículo 12 até o versículo 19, e o título dessa segunda parte da exortação, eu intitulei como Cuidado com a Incredulidade. Vamos então fazer a leitura aí do versículo 7, e vamos ler também a parte A do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Embora o autor de Hebreus aqui, ele vá citar as palavras do Salmo 95, que provavelmente foi escrito por Davi, ele não nos diz assim, escutem o que o patriarca Davi disse para vocês. Isso seria de grande peso para os hebreus, que tinham em alta conta os seus antepassados. Vez após vez eles falavam do seu patriarca Abraão, mas depois de Abraão e Moisés, o grande patriarca da nação de Israel, em que eles se gloriavam muitas vezes, e de maneira indevida, era Davi. O autor, então, poderia, sabendo que Davi era alguém de grande influência para eles, dizer assim, vejam o que o nosso pai Davi falou. Mas ele não escolhe falar assim. Como ele fala? Vejam o que o Espírito Santo falou. Percebam então, meus irmãos, e aqui vocês percebem que o tom da exortação já começa extremamente solene. O que o autor está dizendo é, quem está falando para vocês não é um homem que está escrevendo para vocês. E nem eu estou citando as palavras de outro homem, Davi. Essas palavras, na verdade, eu quero que vocês reconheçam-as como elas realmente são. De quem elas realmente são. De quem são essas palavras? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando com vocês. É interessante, quando nós vamos para o Salmo 95, ele começa a citar a partir do versículo 8, o versículo anterior fala que Deus é o nosso Deus, e nós somos as ovelhas do seu pasto. Lá no Salmo 95 fala apenas como Deus falou. Mas aqui em Hebreus, citando esse salmo, o autor diz, o Espírito Santo falou. Por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não é uma força, não é um poder. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o nosso Deus que, junto com o Pai e com o Filho, é glorificado e adorado. Então, quem lhes fala, meus irmãos, a partir da palavra de Deus, é o Espírito Santo. É o próprio Deus. Ele cria, o autor de Hebreus, exatamente como o apóstolo Pedro, como ele registrou lá em sua segunda epístola, no capítulo 1, e versículo 21, Pedro diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, por procedência humana. Entretanto, homens santos, como Davi, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo? O que nós devemos fazer? Subir a um monte, nos trancarmos em nosso quarto e orarmos? Essa não é a maneira que a Bíblia nos comanda, mas sim lermos a palavra de Deus com toda reverência, porque ela é a voz do Espírito Santo. Não pode ser, talvez se torne, não, ela é. De tal maneira que quando eu leio a palavra de Deus para vocês, meus irmãos, eu estou lendo a palavra do Espírito Santo.
É assim que a Bíblia nos apresenta e é assim que devemos crer. Assim, nós devemos considerar toda a Bíblia, não como palavras de homens, mas como a palavra do Espírito. Dessa maneira, sendo a Bíblia a palavra de Deus, então a nossa primeira prioridade como cristãos é dar ouvidos à palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a tendência de fazer aquilo que dá certo, de fazer aquilo que nós queremos, de seguir a última moda, mas como igreja, a nossa maior responsabilidade é ouvir a voz do Espírito Santo, registrados na palavra de Deus. Agora, porque muitas vezes, na maioria das igrejas e muitas vezes em nossas próprias vidas, ouvir o Espírito Santo falando na Escritura parece não ser a maior prioridade? De onde provém essa falta de apego que muitas vezes nós demonstramos para com a palavra de Deus? O autor vai dizer: provém do nosso coração. É o que ele fala no comecinho do versículo 8. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçam os corações. Por que ele diz não endureçam os corações? Porque essa, meus irmãos, por nós sermos pecadores, infelizmente, é a nossa tendência. Nós tendemos a não ouvir aquilo que, de alguma maneira, vai contra a nossa própria vontade. A nossa vontade, por ser pecaminosa, ela é inclinada a ouvir apenas a nossa própria vontade. Não é assim quando nós trabalhamos em equipe, nós nos juntamos algumas pessoas e nós perguntamos assim: o que devemos fazer? Aí uma pessoa diz assim: olha, nós devemos fazer dessa maneira. 2 ou 3 já começam ali no seu coração: não, ele está errado. Não é assim que deve ser feito, não. Olha, na minha opinião, deveria ser feito assim, assim. E o outro já está pensando: não, olha, na minha opinião, o certo seria assim, assim. Porque por causa do nosso pecado, nós consideramos a nossa opinião, a nossa palavra, a nossa vontade como superior à vontade de todos os outros. Inclusive, chegamos à loucura de achar que a nossa opinião está acima da palavra de Deus. De maneira que o nosso coração tende a se endurecer, a se fechar, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E isso é a causa de nós não ouvirmos a palavra de Deus. Que fique isso bem claro. Todas as vezes que nós não ouvirmos a palavra de Deus, é porque nós endurecemos o nosso coração para ela. Essa, infelizmente, é a nossa tendência. E aí, quando o Espírito Santo nos fala, nós temos essa tendência de endurecer o nosso coração, mas pelo contrário, nós devemos ouvir o que o Espírito Santo nos diz. E mais especificamente, aqui nessa passagem, o que o Espírito Santo nos diz é para nós aprendermos com exemplo negativo. Ele vai passar agora aqui a nos apresentar exemplos de pessoas que não ouviram a palavra de Deus e por não ouvir a palavra de Deus, caíram em uma série de pecados e sofreram as consequências deles. Vendo isto, nós devemos ser sábios e aprender com o exemplo deles. O que é que o mundo nos diz? Qual é o provérbio do mundo? Errando e aprendendo. O que é que a Bíblia nos ensina? Você não precisa errar para aprender. Essa não é a atitude do sábio. Veja o erro dos outros e aprenda com o erro dos outros. É isso que o Espírito Santo nos conclama a fazer aqui. Vamos fazer a leitura então a partir da parte B do versículo 8. Se ouvides a voz do Senhor, do Espírito Santo, não endureça os seus corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, Deus dizendo: pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei, me irei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aqui até o versículo 11. Então, aqui no versículo 8, é descrito um dia de uma provação. Um dia onde tentaram a Deus. A referência, como nós podemos ver a partir lá do Salmo 95, é a Êxodo 17. Quando o povo, após sair do Egito, eles sentem sede, então eles tentam a Deus. E a tentação deles está registrada lá em Êxodo 17, 7. Vejam o que está escrito lá. E chamou o nome daquele lugar Massá, uma palavra em hebraica que significa contenda, e Meribá, uma palavra que significa tentação,
por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Será mesmo que o Senhor está em nosso meio? Será mesmo que Ele está nos conduzindo? Será mesmo que Ele está buscando o nosso bem? Se está buscando o nosso bem, por que nos trouxe para esse deserto? Para nós morrermos de fome. E várias tentações ímpias aquele povo dirigiu contra Deus. Certa vez eles falaram até assim, porventura não tinha cova no Egito para que nós morrêssemos e fôssemos enterrados lá? Para que nos trouxesse para esse deserto? Essas são as pessoas que tentaram a Deus dessa maneira. No versículo 17, no versículo 9, é interessante, vejam isso, meus irmãos, que o autor chama aquelas pessoas que estavam no deserto de pais. Nossos pais. Como eu lhes falei a princípio, essas pessoas se gloriavam que elas eram filhas de Abraão, filhas de Moisés, filhas de Davi, que os antecessores, os pais dela, os precursores na fé, eram esses homens dignos. Eram essas pessoas de grande fé, grandes homens de Deus. Mas o autor fala que os pais deles, ao invés de serem esses grandes homens eminentes, eram esses homens aqui, marcados por rebelião, marcados por tentação. Se eu perguntasse a vocês, quem são os seus grandes pais na fé? Quem são os grandes homens de Deus do passado que você admira? Você falaria os melhores exemplos, né? Eles também falariam os melhores exemplos, mas não condizia com a realidade. Os pais deles eram outros. Quem eram os pais deles, então? Eram aqueles israelitas que foram libertos do Egito e que durante todo o percurso até Canaã, durante 40 anos, murmuraram, foram incrédulos. E de quem eles são pais? Eles são pais espirituais destes autores, desses destinatários da epístola aos Hebreus. Mas não apenas pais no sentido físico, embora aqueles israelitas, sim, eram pais no sentido físico, mas a ênfase aqui é serem pais no sentido espiritual. E fique claro aqui que ele não está falando que aqueles israelitas que saíram do Egito eram pais desses apenas por eles serem hebreus. Porque também, se nós formos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que esse mesmo povo no deserto também era pai dos coríntios. E os coríntios não eram, de maneira nenhuma, judeus ou israelitas. Poderiam haver judeus e israelitas naquela congregação, mas eles eram eminentemente gentios. Porém, o apóstolo fala também que esses coríntios tiveram por pais aqueles israelitas que estavam no deserto. Ele está falando aqui, então, portanto, não de uma paternidade física, mas de uma paternidade espiritual. Eles foram o povo de Deus do passado. Eles foram os nossos precursores espirituais. Aqueles israelitas, então, que são descritos aqui como pais dessas pessoas, foram aqueles que tentaram a Deus por 40 anos no deserto. Pense nisso, meus irmãos. É chocante essa passagem. Pense você passar 40 anos vendo milagres todos os dias. Não é que pode acontecer um milagre. Você está vendo um milagre in loco, testemunhando ocularmente com seus próprios olhos o tempo todo. Toda hora tem uma coluna de nuvem, se é dia. Se é noite, tem uma coluna de fogo. Você, todo dia, come de uma maneira maravilhosa, porque a comida não era você que plantava e colhia, trabalhava, ganhava um salário e comprava. A comida caía do céu. O maná era dado continuamente. Quanto às roupas, as roupas nunca envelheceram. Você estava 20 anos com o mesmo sapato, e o sapato novinho. Você saiu do Egito com mais ou menos 10 anos. Você calçava um número. Você ia crescendo, o sapato ia crescendo junto com o seu pé. A roupa ia crescendo junto com você. Eram milagres, um atrás do outro. Impressionantes. Eu quero beber água. Bata naquela rocha ali que vai sair água para você beber. Milagre após milagre. Milagre após milagre. O que isso produziu no coração deles? Murmuração. Incredulidade. Quando Deus acabava de fazer um milagre, sabe o que eles diziam? Ele fez hoje, mas será que ele vai fazer amanhã também? 40 anos ele estava fazendo milagre.
Quando ele fez o milagre nos 40 anos, ele pensava, será que vai fazer amanhã também? Perceba então, meus irmãos, a perversidade do coração dessas pessoas. Perceba então como eram pessoas ímpias, murmuradoras. É por isso que finalmente nós vemos o juízo de Deus sobre elas. Vamos para os versículos 10 e 11. Ali, no versículo 10 e 11, Deus vai revelar a fonte, de onde vinha, qual a motivação deles terem esse comportamento, de se recusarem a ouvir a Deus, de se recusar a crer em Deus e nas promessas de Deus. O versículo 10 e 11 nos dizem, é dito aí, eles erram no coração e não conhecem os meus caminhos. De onde vem o erro deles? Vem de fora, das circunstâncias? Vem de Deus? Vem dos seus semelhantes? Não, vem do coração deles. Qual o principal problema nosso que nos faz não ouvir a vontade de Deus, ou sermos rebeldes, ou sermos incrédulos? Qual a fonte disso? Será que é a minha esposa que me fez pecar? Não, talvez é o meu chefe que me fez pecar, ou talvez meus irmãos da igreja, ou o meu pastor, o A, o B, o C, Satanás. Não. O pecado procede do coração. O erro acontece no coração, antes de acontecer fora. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, por exemplo, no Sermão do Monte, ouvistes que foi dito, não adulterarás, não se deite, não consume o ato do adultério. Mas se você no seu coração já está planejando, cobiçando, com intenções impuras, você já adulterou. O adultério já começou ali, consumou-se ali, e quando acontece exteriormente, é apenas uma manifestação do que estava dentro. Assim, toda a murmuração, todos os pecados que eles cometeram, eles já tinham cometido no coração. Quando eles cometeram exteriormente, isso foi apenas uma revelação. A boca deles apenas revelou do que estava cheio o coração deles. Do que estava cheio o coração deles? De amor, de pecado, de incredulidade. E por isso é dito em seguida, não conhecem os meus caminhos. Conhecer aqui, meus irmãos, entendam que não está falando apenas de informação. Várias e várias vezes, quando a Bíblia fala de conhecer, ela não fala de mera informação, ela fala de afeição, de amor, de ter um conhecimento íntimo, próximo, relacional. Quando é dito aqui que eles não conheciam os caminhos de Deus, não é que eles não sabiam a vontade de Deus. Eles acordavam de manhã e diziam assim, nossa, como eu queria fazer a vontade de Deus hoje, mas eu não sei. Eu não conheço os caminhos de Deus. Não é isso. É que conhecendo os caminhos de Deus, eles não os amavam. Eles não punham os caminhos de Deus, as ordens de Deus, aquilo que Deus lhes ordenava, em prática. Eles não conheciam, era algo estranho para eles. Como muitas vezes nós conhecemos o caminho de Deus e ao mesmo tempo eles são desconhecidos, porque nós não temos prazer em andar por eles. Então, depois de todo esse curso de pecado, depois de todas essas rebeldias e murmurações, o versículo 11 termina com essas palavras terríveis. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que triste, irmãos. Que palavras terríveis. Que nós tomemos cuidado para não incorrermos no mesmo exemplo negativo daquelas pessoas. Para que não venha sobre nós as mesmas consequências delas. E tomemos cuidado também para que, vendo as suas murmurações e a conduta pecaminosa delas, não venhamos a nos ensoberbecer nos nossos corações. Quem aqui, lendo o Êxodo, Números, não falou assim, mas que povo ruim. Esse povo é murmurador mesmo, hein? Esse povo aqui é de coração duro. Esse povo aqui é incrédulo. Ou lendo ali Jesus Cristo, nos seus embates com os fariseus ali no Novo Testamento, esses fariseus são assim. Eles são incrédulos, eles são hipócritas. Tenhamos cuidado, meus irmãos, para que não venhamos nos ensoberbecer com esses exemplos negativos de pessoas ímpias, que a Escritura nos diz, para que finalmente não venhamos nós a incorrermos nos mesmos pecados. Pois a prática contínua e recorrente no pecado é algo que faz com que nós não participemos do descanso de Deus. Já pensou viver uma vida sem descanso?
Essa ideia de descanso é muito apropriada para a situação e para o contexto. Porque imagine que você está no deserto. O que uma pessoa que está no deserto mais deseja? Chegar em seu descanso. Chegar em sua casa. Poder descansar de todo aquele lugar árido, de todo aquele lugar que a Bíblia diz que é um lugar de serpentes e escorpiões. E essas pessoas, devido à sua incredulidade e aos seus pecados, não puderam entrar no descanso de Deus. Ele descreve então essa situação, aqui dos versículos 7 a 11, nos conclama a ouvir a voz do Espírito Santo, que nos fala, a partir do exemplo negativo daqueles ímpios israelitas descritos no Salmo 95, a partir do versículo 12, então, ele vai dizer, vocês pensam que eu estava falando só deles? Vocês pensam que eu estava falando de uma coisa que poderia acontecer só com eles? Não. É uma coisa que pode acontecer com vocês, se vocês forem incrédulos como eles. Então, ele aplica essa exortação aos seus ouvintes. Leamos aí o versículo 12. E aqui começamos a segunda parte da nossa exortação. Cuidado com a incredulidade. Vamos, essa seção dos versículos 12 ao 19. O versículo 12 diz assim, vamos ler apenas o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui, o que o autor nos chama a atenção e nos quer prevenir é que, assim como aqueles israelitas apartaram-se de Deus em seus corações por meio da sua incredulidade, o mesmo pode acontecer conosco. Quem? Com nós hoje. Com nós cristãos, com nós que estamos em outra situação, mas que corremos o mesmo risco. Jamais, meus irmãos, nos demos por sossegados em uma segurança carnal, a ponto de achar que essas coisas não podem acontecer conosco. Aquilo que aconteceu com o povo de Deus no passado está registrado para nosso ensino e advertência, porque pode acontecer conosco hoje. Eles corriam o mesmo risco de, por meio dos seus corações incrédulos, se afastarem do Deus vivo. Como aqueles israelitas haviam se afastado, como alguns do presente da igreja dos hebreus já haviam sido afastados, e como muitos no presente, quando aquela epístola chegou, estavam sendo tentados a se afastar. Irmãos, essa não é a experiência dessa igreja? Pensem em vocês que estão há mais tempo. Quantas pessoas estavam aqui, se reuniram com vocês, domingo você já esperava encontrá-la aqui, ela te dava a mão e dizia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas com o tempo, o que aconteceu com ela? Devido à falta de vigilância, devido a ela ignorar os perigos, as advertências que a palavra de Deus nos fala, elas simplesmente abandonaram e se afastaram do Deus vivo. Algumas se entregaram grosseiramente ao pecado. Outras dizem assim, não preciso dessa igreja não, eu vou ser crente na minha casa. E assim, sendo em casa, eu estou muito mais agradando a Deus do que vocês que são hipócritas, que se reúnem naquele lugar para serem hipócritas uns com os outros, desenvolver aquela religiosidade farisaica. Jesus Cristo nos mandou sair da igreja, sai da Babilônia, povo meu. Por que essas pessoas chegaram nesse estado de ilusão, engano e pecado? Todas elas têm algo em comum, irmãos. Seja o que se torna ateu, seja o que se torna muçulmano, seja o que se torna qualquer coisa que esteja longe de Deus e da sua palavra. Começou com a negligência em ouvir a palavra de Deus, especialmente as exortações. Houve um momento que ele ouviu a exortação e ele endureceu o coração. Foi naquele momento que ele começou a se afastar. Era esse perigo que os hebreus corriam, e entendam, é o perigo que vocês, eu, todos nós corremos. Vamos então para o versículo 13, que é dito assim, pelo contrário, ao invés de deixarem que seus corações perversos os afastem do Deus vivo, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Perceba a aplicabilidade da palavra de Deus. O autor aqui, aplicando essa palavra aos hebreus, ele diz, hoje.
Quando foi lá em Êxodo 17, Deus falou pela primeira vez. Lá em Êxodo 17, Deus falou hoje, ou seja, naquele tempo. Quando Davi repete as palavras de Êxodo, no Salmo 95, para a audiência dos seus dias, ele falou assim, ó, hoje, aquilo que foi falado não é lá, era, passou-se, é atual, é hoje. Davi aplicou aquilo no Salmo para os seus contemporâneos. E o autor de Hebreus pega o que foi dito em Êxodo 17, pega o que foi dito no Salmo 95 e aplica para os hebreus do dia deles e fala assim, hoje, isso aqui tem validade hoje. E eu hoje, há 2000 anos depois, pego isso aqui e falo para vocês, hoje, isso aqui tem validade hoje, se aplica a vocês hoje. Hoje, se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam seus corações. Antes, ele dá uma ordem, exortai-vos. Ele fala uma exortação. E a exortação aqui do versículo 13, ela é descrita em 5 características. A exortação que deve ser feita para que o nosso coração não venha a endurecer no engano do pecado. A primeira característica dessa exortação é que ela é um mandamento, meus irmãos. Ele diz assim, exortai. O verbo está no imperativo, é um mandamento. Não é exortem se puderem, talvez exortem, se for possível exorte. O irmão mais fácil de exortar, exorte, mas o irmão mais difícil, exorte se puder, não. Exortai, façam. Não é para vocês deixarem para depois, porque se vocês não se exortarem, vocês estão se expondo a que o coração de vocês se endureça. A segunda característica dessa exortação, mutuamente, uns aos outros. Meus irmãos, ninguém na igreja pode ficar sem exortar e sem receber exortação. Os irmãos mais maduros têm mais propriedade para fazer isso, mas isso não é algo que exclui ninguém. Olha, eu não posso exortar ninguém, né, porque eu sou tão neófito. E eu também não posso receber exortação, né, porque eu sou meio fraco na fé, se você falar meio grosso comigo, eu posso até me desviar. Não! Saiba, se você é cristão, você tem 2 obrigações. Exortar, aqui alguns já não gostam muito, mas a segunda ninguém gosta. E receber exortação. Receber quando o irmão vem até você e diz assim, você está errado. E vem aquele vulcão, e você vem 1000 desculpas na sua mente. E você não dá nenhuma desculpa, você se sujeita. Você recebe exortação. Isso é exortar mutuamente. Exortar e ser exortado. Depois, olha que interessante, a terceira característica dessa exortação que deve ser dada. Cada dia. Cada dia. É o que está escrito na Bíblia. Talvez eu gostaria de dizer para vocês a cada domingo, mas o que está descrito na Bíblia, no nosso texto, é cada dia. Quando nós precisamos ouvir exortações? Cada dia. É por isso que nós temos que viver em comunhão constante, meus irmãos. Quanto mais comunhão, melhor. A igreja tem esse papel de exortar, mas aqui cada dia talvez nós não estejamos presentes, embora seja necessária a exortação diária, visto que nós diariamente temos a tendência a endurecer o nosso coração no pecado. Mas para isso, além da igreja, Deus nos dá também a Bíblia. Enquanto você lê a Bíblia diariamente, você é exortado diariamente. Você com seu cônjuge, a sua esposa, ouça, ela é uma mulher de Deus colocada ali para te exortar mutuamente cada dia. E você para exortá-la, e vocês para exortarem seus filhos. É interessante, meus irmãos, entendam, vocês têm um coração tão pecaminoso que tem necessidade de exortação diária. É isso que a Bíblia diz. É por isso que em seguida é dito, durante o tempo que se chama hoje. A necessidade de exortação não é apenas diária. Exortei durante o ano inteiro, todo dia. Então, já não preciso mais. Eu já cumpri esse mandamento. Exortei todo dia, mas foi no ano passado. Esse ano aqui eu já não estou conseguindo exortar todo dia. Não! É todo dia e hoje. É sempre. Nunca passa. Quando eu necessito de exortação? Ontem? Não, hoje. Se você fez ontem, faça hoje. Esse é o meio, irmãos, mais seguro de vocês
cada vez mais estarem apegados à fé e a Cristo. E em quinto lugar, a quinta característica dessa exortação que deve ser feita aqui, como descrito no versículo 13, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se eu não exortar, o que vai acontecer? Endurecimento pelo engano do pecado. Percebam, irmãos, que o autor não está falando uma ameaça vazia, não está inventando uma coisa para amedrontá-los. Olha, se você voltar para o judaísmo, hein? Se não vier pelo amor, vem pela dor. Não, ele não está falando isso. Ele está descrevendo a verdade. Se você não se exortar, se você não quiser ouvir exortação todo dia, no dia que se chama hoje, seu coração vai endurecer. O pecado vai se tornar insensível para você. E daqui a pouco você está afastado do Deus vivo. Essas são as exortações ditas de maneira muito solene. E aí no versículo 14 ele fala então da necessidade de perseverança. Veja o que ele diz. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui o autor ele parece estar respondendo uma certa objeção daqueles hebreus. É mais ou menos como se eles estivessem pensando assim, ó. Nós já cremos em Cristo, já recebemos a Cristo. O que mais nós devemos fazer? O que você quer que a gente faça mais? Já recebemos a Cristo. E o autor fala, vocês já receberam? Isso é excelente. Mas agora é necessário que vocês perseverem naquela fé. Muitas vezes, fale se não é a sua experiência. Eu pergunto assim, como está a sua vida de oração? Antes eu orava mais, mas hoje... Antes eu fazia isso. Não vou dizer que eu nunca fiz, já fiz, mas hoje... E como está o seu desejo de compartilhar o evangelho com as pessoas? Não, quando eu me converti, arrumei briga no trabalho com os familiares, eu saí como o apóstolo Paulo, onde aparecia a oportunidade eu falava. E agora? Agora, né? Eu já fiz, mas agora... Perceba, a nossa tendência é sempre ao esfriamento. A evolução é a maior mentira que existiu, porque nós nunca estamos progredindo para o melhor naturalmente. Naturalmente é sempre para o pior. Deixa a sua casa sem arrumar para ver o que vai acontecer. Uma bagunça total, né? Deixa a sua alma sem exortação para você ver o que vai acontecer. Uma bagunça total, como talvez alguns de vocês se encontram. Se não ouvirmos a voz de Deus no princípio e perseverarmos em fazer isso, porque, veja, está implícito aqui que nós vamos nos desviar, irmãos, que vai haver pecado. É por isso que tem que haver também exortação para te reconduzir ao caminho correto. Que nós possamos, então, pela graça de Deus, manter firme essa convicção diante de nós. Porque aqui é como se o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, estivesse fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo está fazendo lá em 1 Coríntios, comparando a vida cristã a uma corrida. É o que ele diz lá em 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, naquele tempo das competições olímpicas, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Isso que ele está dizendo assim, não é para você ser um corredor, iniciar a corrida, é para você ser um campeão. É para o cristão ser um vencedor. Como isso pode ser feito? A nossa força? Não, em Cristo Jesus. Mas nós temos que correr a carreira da fé. Pouco importa nós começarmos a carreira da fé, assim como o atleta. Se ele vai até a metade da corrida, ele apenas fez o suficiente para se tornar um perdedor e ser envergonhado. Se nós iniciamos a carreira cristã e vamos até um certo ponto, ou seja, não vamos até o final da vida, não perseveramos até o fim, isso fará de nós apenas um perdedor, meus irmãos. Aumentará o tamanho da nossa derrota e nos exporá à vergonha eterna. Todos vocês que estão correndo, a palavra de Deus para vocês é, perseverem. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Você percebe que isso aqui são palavras muito duras e muito fortes? Você diz assim, mas eu estou meio cansado. A palavra de Deus olha para vocês e diz assim,
corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Ah, mas eu caí, estou todo machucado. Corra de tal maneira que você alcance o prêmio. A palavra de Deus não nos adula, irmãos. Ela não fala assim, ai, como você é meio fraquinho, né? Não precisa correr, não. Senta aqui, assiste os outros correndo, que já está bom. Você não vê isso. A palavra de Deus fala conosco como pessoas maduras, fortes e firmes. Corra! Corra. Corra olhando para o autor e consumador da sua fé. Não o que você vai fazer pelas obras, mas não é possível você ser salvo sem essa corrida e essa perseverança. É o que aqueles hebreus deveria ter ficado muito claro para eles. A fé verdadeira, meus irmãos, ela se manifesta nisso. É a fé que persevera até o fim e obtém a vitória. Não pela sua corrida, mas por meio de Cristo Jesus. Mas não sem a corrida. Quem não corre, não vence. Quem corre com fé em Cristo, esse obtém a vitória. Vamos para o versículo 15, nós já estamos chegando ao fim. Esse versículo 15 nos fala da necessidade de ouvir a Deus, o Espírito Santo, hoje. É como é dito. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. O autor diz que nós só temos duas opções. Enquanto hoje, nesse momento, você, brasileiro, em 2023, hoje, ouve a exortação, você tem duas opções. Escutá-la, ser diligente, sair daqui e pensar assim, onde eu não estou ouvindo a voz de Deus? Em que área da minha vida eu estou sendo negligente com a minha carreira cristã, com os meus deveres enquanto servo de Deus? Como eu tenho sido negligente para com a minha esposa, para com o meu trabalho, na igreja, com o meu vizinho, com a minha mãe, com o meu parente, com aquele amigo que eu briguei com ele de maneira totalmente injusta? E você vai pensando, dando ouvidos e corrigindo os seus caminhos, enquanto você dá ouvido à exortação, ou você simplesmente endurece seu coração e diz assim, é mais uma pregação. É mais uma pessoa assim meio, pode até ter uma boa intenção aquele pregador ali, mas talvez o que ele falou não foi tão importante não. Eu sou livre para ouvir ou não ouvir. E se eu estiver pecando, que Deus me perdoe. E se eu errar, eu sei que Deus vai ter misericórdia de mim. De onde procede esse tipo de pensamento? No coração duro. Ou ouvimos o Espírito Santo, ou o coração endurece. Vamos então, agora, dos versículos 16 ao 18, falar sobre as características daqueles que não ouviram e as consequências que eles receberam. Porque se essas características estiverem em nós, nós vamos receber a mesma consequência que eles receberam. Primeiro versículo aí é o 16. Fala que eles ouviram, mas se rebelaram. Quem? Aqueles que saíram do Egito. No versículo 17, fala que os que ouviram foi aqueles contra quem Deus se indignou. Por quê? Por causa do pecado deles. E o que aconteceu? Deus se indignou por causa do pecado deles, aí depois Deus disse assim, sabe de uma coisa? Eles são fracos mesmo. Então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não. O cair é do homem e eles ficaram prostrados lá no deserto. Deus os matou por causa do pecado deles. Eles pecaram contra Deus, Deus se indignou e eles ficaram prostrados no deserto. É o que diz o versículo 17. E o versículo 18 diz que eles não ouviram, foram desobedientes. E finalmente Deus, de tanta rebeldia e murmuração e incredulidade, Deus diz, jurou o Senhor que não entrariam no seu descanso. O final de uma vida desobediente é uma vida sem descanso. Uma vida em que a pessoa nunca encontra paz ou contentamento. Porque ela não se contentou em Deus, em obedecer a Deus, ela nunca vai encontrar descontentamento. Aqueles homens saíram do Egito, eles eram o que no Egito? Escravos. Foram para o deserto e eram o quê? Peregrinos no deserto, nômades, beduínos, andando no deserto. Não tinham descanso no Egito, eram escravos. Não tinham descanso no deserto. Como você vai descansar no deserto? Um calor daquele. Todas aquelas situações que aconteceram. E ainda mais você se deitava para descansar, a nuvem subia, a nuvem começava a andar,
Toda vez que a nuvem se movia, você tinha que se mover atrás. 40 anos no deserto. E mesmo nessa situação, eles não descansaram em Deus. Onde eles estão agora? No inferno, meus irmãos. E lá, eles não têm nenhum descanso. No deserto tinha água para eles. Deus provia, mas é um lugar de seca. No lugar que eles estão agora, eles dizem assim, ó, me dê uma gota d'água para eu refrescar a ponta da minha língua. Não! Para o tormento, 1 segundo para me descansar. Não! Já faz milhares de anos que eu estou sendo atormentado. Um pouco de misericórdia. Não! Você nunca me ouviu quando eu falei com você? Por que eu teria que te ouvir agora? Será que isso é sério, irmãos? Será que tem algo mais sério do que ouvir a voz de Deus? E será que tem consequências mais graves do que não ouvir a voz de Deus? Meus irmãos, que nós possamos nos atentar para todas essas coisas, que o Senhor nos dê graça. Nós percebemos então, aqui no versículo 17, no encerramento, qual é a causa de toda essa incredulidade e das consequências que vieram sobre eles, de todos esses pecados. Em Hebreus 19 diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Veja que não foi apenas que eles não entraram em Canaã, lá na Palestina. Eles não entraram no descanso celeste. Eles não entraram no descanso eterno dos santos. Perceba, meus irmãos, é por isso que eu dei o título aqui da mensagem de incredulidade. Porque o que foi a causa de toda essa rebeldia, de todos esses pecados deles, foi a incredulidade deles. No fundo de tudo, o motor de tudo, era a própria resistência deles em crer no Senhor, em obedecer os mandamentos de Deus. É por isso que, comentando essa passagem, João Calvino diz assim, preste atenção, meus irmãos, a incredulidade é o principal de todos os males. Ainda que o autor considere no final, ou seja, ele venha falar de incredulidade só, mas no final, aqui da sua exortação, contudo, entende-se que ela foi a causa maior da maldição desferida sobre aqueles israelitas. Certamente que, desde o momento de sua primeira incredulidade, o primeiro ato de incredulidade que eles tiveram, nunca mais deixaram de cometer pecado sobre pecado. E assim trouxeram sobre si novos e contínuos castigos. A incredulidade deu um fruto lá atrás, um fruto amargo, e não parou de dar fruto nunca, até que os enviou no inferno, até que aquela árvore foi cortada e lançada no inferno. Há incredulidade no seu coração? De vez em quando eu percebo uma incredulidade. Corte agora essa árvore essa árvore maldita. Pois se você deixá-la produzindo frutos, ela vai te conduzir ao inferno. Ela vai produzir fruto mal, após fruto mal, até que você seja condenado. Por isso que tudo que aqueles homens faziam era pecado. Porque não procedia da fé, mas de um coração incrédulo. Romanos 14, 23 diz, o Espírito Santo diz que tudo que não provém de fé é pecado. E aqui nós podemos ver claramente que tudo que provém da incredulidade é pecado. E, consequentemente, expõe o incrédulo à punição divina. Que nós possamos, então, meus irmãos, dar ouvidos a essa exortação e nos apegar mais firmemente à palavra de Deus. Ainda que isso tenha sido uma exortação, eu quero ainda fazer 5 aplicações breves e nós terminamos. A primeira aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que ouvir a voz do Espírito Santo é ouvir a palavra de Deus, os exemplos registrados para nós nas Escrituras. E não apenas ouvir, mas praticar. Em nossos dias as pessoas querem ouvir o Espírito Santo através de um profeta, ouvir o Espírito Santo através de uma revelação especial, de um sonho, de um anjo. Eu já ouvi falar de uma igreja cujo nome era Voz do Espírito Santo. As pessoas querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo que está registrado na palavra de Deus.
se não aprendermos com o que aconteceu com os israelitas no passado, não ouvirmos a voz do Espírito Santo quanto àquilo, é inútil que o Espírito Santo se materializasse aqui em nossa frente e nos falasse. Nós também não ouviríamos. Segunda aplicação, cuidado com seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Dele procede aquilo que vai determinar a sua vida. Se seu coração é mau, toda a sua vida é má. Se seu coração é incrédulo, tudo que você fizer é incredulidade. Se seu coração é mau, toda palavra que você falar é má. O coração determina quem somos. Se o nosso coração é assim, tal somos nós, as nossas atitudes, pensamentos e ações. Cuidado com os nossos corações. Aqueles homens erraram em seus corações. E o resultado disso? Passaram a vida inteira errando. Como está o seu coração? Examine-o. Diga como salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A terceira aplicação, irmãos. Deus tratará do pecado. Quer com correção ou com punição. Nós vemos aqui em Hebreus, mais à frente, 12, 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Muitas vezes Deus trata com o pecado conosco, não é uma punição para a condenação, é uma disciplina para a correção. Então, se você está sendo açoitado pelo Senhor, não desanime. Não pense que é um pecado que você cometeu. Certamente você deve ter cometido pecados, mas isso provavelmente é a mão disciplinadora do Senhor sobre você. Não para destruição, mas para aproveitamento, para a vida, para a correção. Mas se permanecemos sem receber a correção, a punição de Deus virá sobre nós para a condenação, porque Deus de maneira nenhuma deixará de tratar com o pecado. Quer para corrigir o pecador, se é um filho seu. Quer para punir o pecador no sentido de condenação, se é um rebelde que se mostra incrédulo e não filho de Deus. Em quarto lugar, eu quero que os irmãos percebam o papel das advertências. As advertências na Bíblia são muito importantes. Quando nós conhecemos a doutrina bíblica de que aqueles que Cristo salvou, aquelas ovelhas estão firmes na mão dele e não podem se perder, então nós pensamos aqui, para que uma exortação dessa? Quem for eleito vai perseverar até o fim e será salvo. Quem não for vai cair, não há nada que possa fazer. Exortando ou não exortando, o eleito vai perseverar. Exortando ou não exortando, aquele que é infiel no seu coração e é hipócrita, uma hora ou outra vai cair. Toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, não entendo por que as exortações. Nós não entendemos se não entendemos a doutrina bíblica corretamente. Porque Deus, de fato, fará com que os eleitos perseverem. Mas como? Qual o meio que ele atingirá esse fim? Por meio de exortações. E assim nós podemos, inclusive, discernir quem são aqueles que de fato são crentes e creem em Deus. O crente, ele recebe a exortação. E ao receber essa exortação, Deus o capacita a perseverar. A exortação, então, para o crente serve para dar segurança a ele e levá-lo à perseverança. Por outro lado, para o incrédulo, a exortação serve para endurecer o coração dele. Serve para revelar quem ele é. Você já viu um irmão que parecia tão crente, mas teve um dia que uma pessoa pisou no calo dele e disse, fulano, você está errado. E ele se revoltou de uma maneira, nós vemos isso como pastores. É muito comum, acontece assim, ó. O irmão cometeu um erro, é o José. E eu falo, José, você cometeu um erro. A Bíblia diz claramente que não deve fazer assim, José. Olha o que a passagem bíblica diz. José olha para mim, sabe o que ele diz? Muito obrigado. Que pastor maravilhoso que eu tenho. Eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Mas que amoroso. Um pastor assim que ama. Tem coragem de exortar mesmo. Eu te amo, pastor. Muito obrigado. No outro dia que eu vejo o José cometendo o mesmo pecado. E eu chego para o José e falo assim, José, ontem, meu irmão, eu te exortei por essa mesma coisa. Não faça isso, José. Tá bom, pastor, me perdoe. Eu estava aqui, não era porque eu quis, não. Me perdoe, eu não vou mais fazer, não. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe.
No terceiro dia que eu vejo José no mesmo pecado. Eu falo, José, meu irmão, José, eu já abri a Bíblia para você, já falei, meu irmão. Por favor, não cometa mais esse pecado. Mas é só eu que peco aqui nessa igreja? E o fulano que pecou também? Eu estou vendo aqui que há uma perseguição à minha pessoa. Eu estou vendo que o Senhor aqui já pegou uma rixa comigo. É assim que a gente vai descobrindo quem é o incrédulo, quem é o hipócrita que está no meio do povo de Deus. Ele recebe muitas exortações, mas vai chegar um dia que ele se revolta. E ele não se revolta contra os seus próprios pecados. Ele diz, miserável homem que sou, eu deveria sim abandonar esses pecados. Não, ele se revolta contra quem exorta ele. Que isso não aconteça com vocês, meus irmãos. Como é triste quando você abre a palavra de Deus e diz, olha, a voz do Espírito Santo. Que Espírito Santo o quê? É você que está me perseguindo. É você que está pegando no meu pé. É só o José que peca nessa igreja. E o João? Pecou também, ninguém falou nada. E a Maria? Cansada de pecar, ninguém fala nada. Agora o José peca. É assim que nós nos endurecemos contra a exortação da palavra de Deus. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado para isso não acontecer com vocês. Outra coisa que as pessoas dizem, mas a forma que você falou, não se importe com a forma como a pessoa fala. Se a pessoa for gentil e carinhosa, glória a Deus, mas se ela não for dura e severa, veja se o que ela está falando é bíblico. Se o que ela está falando vem da carne dela, se ela inventou aquilo, ou se ela está com a Bíblia na mão, exortando você a abandonar o seu pecado e a se apegar a Cristo. O último, meus irmãos, o mal e as terríveis consequências da incredulidade. Vejam o que está aí no versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Há um comentarista que fala que esse versículo aqui ele é o versículo que resume todo o livro de Hebreus. É dito assim, 7:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Porque a incredulidade ela é tão terrível, meus irmãos. Porque temos que vigiar o nosso coração. Porque se não fizermos isso, ele vai nos afastar do maior bem que existe. Ele vai nos afastar da fonte da vida. Ele vai nos afastar da bem-aventurança. Ele vai nos afastar de toda a nossa glória. Quem é a nossa glória, o nosso bem, o nosso amor? O nosso Deus. O Deus vivo. O pecado da incredulidade é terrível por isso, porque faz separação entre nós e o nosso Deus. E o coração que era para ser dado a Deus, é dado ao pecado. E a proximidade que nós deveríamos nos aproximar de Deus, nós nos aproximamos do pecado. E a separação que nós deveríamos ter do pecado, a separação finalmente acontece de Deus. Tomem cuidado, meus irmãos. Se vocês ouvirem somente uma coisa, lembrarem somente uma coisa, lembre do que está aqui no versículo 12. Tende cuidado, irmãos, para que não aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu estou falando com você, irmão, com você. Cuidado. Não deixe que nada afaste você do Deus vivo, porque Ele é a sua vida. Ele é o nosso tudo. Amém, meus queridos irmãos? Receba essa exortação com amor e com a dureza que a palavra de Deus muitas vezes exige de nós, para que nós sejamos fiéis ao que está escrito. Vamos orar ao nosso Deus.